vezes eu crio uma estrutura de dados, por exemplo, uma tabela com dados que são produzidos. Uma coisa muito comum é o seguinte: eu tenho dados de vários lugares e alguns desses dados, algumas das variáveis existem em alguns conjuntos de dados e não em outros. Então, por exemplo, eu posso ter o volume do cérebro na baleia, mas posso não ter a espessura cortical dela. Aí eu posso ter um rato que tem uma espessura, mas não tem o volume, uma coisa assim. E eu tenho que congregar tudo isso e poder comparar os dados entre si. E aí, o que já aconteceu antes é que ele pega uma estrutura de dados, faz uma operação, por exemplo, uma exponenciação, alguma coisa assim, e gera uma maluquice que não é um número, não é alguma coisa de matemática interna, e eu só vejo, e isso não aparece no gráfico final. Eu descobri, por exemplo, que um erro desse aconteceu quando eu notei que estava faltando algumas espécies. Aí eu fui notar que a razão que a espécie estava faltando é porque tinha uma divisão por zero lá, porque ele tinha subtraído uma matriz por outra, uma coisa totalmente maluca. E o matemático não dá uma mensagem de erro, ele opera sobre aquilo como se as coisas vão normal do mundo. Aí quando você manda plotar, ele vê aquele não é um número, ele ignora, ele não dá nenhuma mensagem de erro. Então, assim, é uma coisa que vale a pena pensar um pouco mais. Como você testa erro no seu código? Eu diria que de tudo isso é o mais importante, mais aplicável diretamente. Inclusive, porque vocês estão falando, as duas linguagens que vocês usam, matemática e Python, são duas linguagens extremamente dinâmicas. E por dinâmica, eu não estou dizendo dinâmico no sentido que aquele cara na entrevista de emprego fala, não, eu sou um cara muito dinâmico, etc. Não. Em computação, as linguagens são divididas entre estáticas e dinâmicas. Tipagem, em particular, como é que eles lidam com o tipo. Por exemplo, se você pegar em C, em Pascal, em Haskell, provavelmente vocês não vão ter programado em Haskell, mas você tem que declarar os tipos e os tipos têm que estar certos, ou seja, tem que bater um tipo com o outro. A função, ela espera um tipo, ela retorna um tipo e você não consegue sair muito disso. O Python não, você cria uma variável, num determinado, matemática como assim, num determinado momento um objeto, ele pode ser do tipo A, depois do tipo B, depois do tipo C, e o Python vai aceitando tudo aquilo naturalmente, vai tentando fazer qualquer conversão que seja razoável, igual a matemática, e, eventualmente, se você, em tempo real, ou seja, em tempo de execução, se você tenta fazer alguma coisa que ele não consegue, tipo, somar um string com um número de ponto flutuante, aí, em tempo real, ele vai explodir, vai gritar, dar uma exceção e falar, opa, isso aqui não dá para fazer. Mas, como ele é muito dinâmico, vai acontecer isso que o Bruno falou, assim, várias situações, o software não vai explodir, ou ele vai fazer alguma conversão maluca interna, ou vai dar algum comportamento, e seguiu sem você perceber que não tem nada de errado. Então, assim, é uma faca de dois gumes. As linguagens dinâmicas, elas são muito boas para prototipar, porque assim, você consegue fazer várias coisas sem ter muita, que chamam de boilerplate, né? Assim, sem ter muita formalismo na linguagem, você tem que escrever muita coisa, definir muito tipo, etc. E ele permite você brincar e mudar com várias coisas rapidamente, mas, por outro lado, ele deixa você fazer coisa demais e deixa fazer coisa errada. Uma linguagem tipada, ela, em tempo de compilação, ela não vai deixar ela não vai deixar você fazer coisa errada. Tem algumas linguagens, talvez não seja o caso de vocês, mas, por exemplo, o Haskell, o único problema nele, o pessoal diz o seguinte, ele tem uma curva de aprendizado muito grande, é muito difícil você conseguir fazer o programa compilar, porque você sempre vai achar um erro de tipo, não, aqui você tinha que ter feito isso, mas fala o seguinte, depois que passou pelo compilador, normalmente está certo. Não é o caso de vocês, porque eu entendo que vocês precisam da flexibilidade dessa linguagem dinâmica. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem aquela linguagem da Microsoft, F#, que é muito usada em computação científica, em computação financeira. Ela tem um recurso interessante que quase nenhuma outra tem, que é unidade de medida. Você consegue garantir que a unidade de medida está correta nela. Se você tenta multiplicar dois números de ponto flutuante, mas um que é metro, o outro que é quilograma, ele fala, não. Ou metro ao quadrado, ele, não. Então, assim... Bom, mas isso aí é ruim, né? Porque se eu quiser calcular uma força, não vai dar certo. Uma massa vezes uma aceleração, como é que você faz isso? Não, ele tem... assim, vamos lá. A sua variável que você está julgando é metro. E você tenta multiplicar metro por quilograma, ele vai falar, não deixo.
Agora, se a sua unidade de saída é Newton e você tenta multiplicar quilograma força por massa, aí nem lembro da fórmula. Aí Que loucura. Ele faz a compatibilização das unidades. Que loucura. Ele não vai deixar, por exemplo... não, era só... Oi. Não, eu só ia falar que você meio que assumiu que todo mundo... A maioria dos problemas a gente usava Python e matemática. Eu sou uma pessoa que fiz física de partículas antes. Tem um colaborador, amigo nosso, que está lá no grupo, que já é mais do C. Eu usei muito C na minha vida, C++ é uma coisa que eu quero mais. E Haskell, ele já teve intimidade com isso. Então, era só a título da apresentação, só. Para deixar claro que nem sempre... Eu, por exemplo, vi Python ano passado. Assim. Comecei a usar Python recentemente. Mas eu acho que Python é uma linguagem muito adequada para tela de entrada, tela de geração de boletos, tá foda-se, cara. Era isso que eu ia perguntar também. Se tem alguma linguagem que ela é mais sólida, sei lá. Calma aí, gente. Tem alguém falando de geração de boleto aí. É a Yasmin, peraí. Caraca, bizarro. Não, porque eu uso R, né? E aí eu tenho muita dificuldade com essa coisa de criar funções para reduzir a linha de código. Porque o Bruno perguntou assim, qual é o tamanho do seu código? É um absurdo porque eu não consigo criar uma função que resuma tudo que eu tenho que fazer. Então, não sei se tem alguma dica sobre isso. Tem. Também. Eu só vou pedir que tenha uma parte da apresentação que eu falo sobre linguagens. Aí só para dar continuidade, mas eu volto nesse tema. Tá bom. Mas o que eu queria puxar dessa questão, por exemplo, do F#, dele ter verificação de unidade, eu não sei exatamente como é que funciona, porque eu nunca programei em F#, mas eu já vi que ele faz essa verificação. Você nunca vai poder somar duas unidades incompatíveis. Que assim, são os vários níveis de teste que você pode ter num software. E aí, puxando essa questão da linguagem dinâmica versus estática, assim, as linguagens dinâmicas têm essas vantagens, mas como o Bruno colocou também, tem o outro lado. E, no caso, elas exigem mais disciplina e mais teste, as linguagens dinâmicas, para você ter um produto robusto. E aí, esse slide mostra o seguinte, o slide 24. Qual que é a razão de ser do teste? Muita gente encara o teste como uma forma de mostrar que o software funciona. Para vocês, para que serve o teste? Para testar a lógica. Quer dizer, eu quero ver se ele está fazendo o que eu acho que ele está fazendo. Porque só sai um monte de número, eu tenho que saber se eu consigo confiar nesses números ou não, por exemplo. São os resultados. Eu tenho na minha cabeça aquele negócio. A gente fica com raiva quando a gente programa porque a gente pensa, você é uma máquina, eu mando em você, eu estou dando instruções para você. Então, é mais ou menos assim. Faz o que eu te mando, né? Exatamente. Você está fazendo o que eu mando, você está me obedecendo, é mais ou menos essa ideia. Não, a principal razão de ser de um teste não é mostrar que o software funciona, não é garantir a validade dos resultados, é encontrar erro. É essa mentalidade que vocês têm que ter na hora de fazer um teste. E eu já trabalhei com testagem. Inclusive, é o seguinte, existem empresas que são especializadas em teste de software e elas ganham por bug encontrado. Isso é só uma pergunta. Essa ideia do que você está falando é tipo, a gente meio que falou que dá prints de coisas para ver se está certo ou não. Você imagina teste como colocar coisas já procurando erro, tipo tentando procurar alguma coisa. Também. A gente vai chegar nisso. Mas assim, a mentalidade você está lá para encontrar erro. Porque assim, e eu, por exemplo, trabalho com modelagem financeira, vivo bem nisso, qualquer modelo minimamente complexo tem erro. Tem uma estatística das Big Four, são as grandes empresas de auditoria do mundo. Quando elas auditam regularmente modelos financeiros para operações de M&A, para quando uma empresa em bolsa faz uma grande aquisição, quando lança ações no mercado, sempre tem algum modelo financeiro que embasa aqueles números e por questões regulatórias elas precisam auditar.
Já tem alguns estudos que elas soltaram de taxas de erros sérios em modelos que foram usados nessas situações que a gente está falando, assim, de envolvendo milhões de dólares, bilhões de dólares e por aí vai. Qual o percentual que vocês acham? E assim, isso aí eu estou falando que eu tenho uns 3, 4 estudos que eu vi disso e que os números mais ou menos convergem. Qual que é o percentual que vocês acham que tem erro nesses modelos financeiros? 100%. 95, 96, por aí mesmo. Eu não encontrei nenhum modelo financeiro de terceiros até hoje, e eu estou falando assim, de parcerias com grandes bancos de investimento, empresas de primeira linha, etc. Eu já tive muito contato com esse modelo, assim, todos têm erro. Assim, e modelo financeiro não é o tipo de modelo matemático mais complexo que tem. Ele vai ter mais ou menos umas 2.000 fórmulas únicas, digamos. Vocês fazem modelos bem mais complexos do que isso. O modelo do Imperial College é batata, né? Agora que ele está em evidência. Todo modelo tem erro. Qualquer modelo de qualquer um de vocês vai ter erro. Qualquer modelo meu vai ter erro. Assim, o modelo tem erro. Então, assim, a mentalidade cara, existe erro aqui dentro, eu estou aqui para encontrar esses erros. Ao encontrar e corrigi-los, o software vai estar mais robusto. Uma prática interessante, inclusive, que eu faço, que as empresas de software fazem, se atribuir a uma pessoa que não produziu código a responsabilidade de testar. E o sucesso do trabalho dele não é ele virar, testei aí, tá tudo beleza, estamos felizes, não. O sucesso dele é quanto mais erros ele encontrar. É a mentalidade da indústria de aviação. Até os quase acidentes são investigados para tornar o sistema mais robusto. Normalmente, é muito difícil você provar que o sistema está correto, exceto em situações específicas onde é que você pode usar a verificação formal. Mas você pode usar a via negativa, estilo Popper. Ou seja, você não mostra que ele está certo, mas você mostra que ele está errado e corrige o erro. E aí tem algumas técnicas que eu vou passar para vocês de novo, em alto nível, em abstração, e aí tem o material aqui de suporte para vocês realmente fazerem isso na prática, seja em Python, seja em outra linguagem. A primeira que eu gosto muito é o seguinte, fazer os erros aparecerem. Você tem que colocar o seu código de uma forma que ele ativamente, o seu software ativamente procura por erros. Por exemplo, Bruno, nesse negócio do matemática que você falou, da sua função, em partes dessa transformação que você está fazendo, você poderia colocar algumas assertivas, algumas verificações, falando, isso aqui é do tipo tal, ou isso aqui tem tal característica, ou isso aqui tem tal consistência. Porque senão, assim, você fica no escuro. É uma caixa preta que você coloca a coisa numa ponta, sai na outra, e você não sabe se está certo. O teste, ele ativamente, dentro do programa, de forma dinâmica, procura o erro. E aí, assim, faça eles aparecerem. O software deve ser codificado pensando nisso. É muito diferente de um sistema crítico. Por exemplo, um avião, depois que ele decola, não adianta fazer o erro aparecer. O sistema ele tem que identificar o erro e tratar o erro e continuar operando mesmo na condição do erro. Mas até o avião decolar, os sistemas de checagem, se detectar um erro, abortam. O software é a mesma coisa e vocês têm a vantagem de não ter um software que é de missão crítica, não é um software de um avião, de uma usina nuclear. Ou seja, se tem erro, a melhor coisa que você faz é não rodar a simulação, é não produzir resultado. Dado que a gente tem esse conforto, o software ele deve ativamente procurar o erro e qualquer situação de incoerência interna que ele identificar, e você tem que colocar essas verificações ao longo de toda a cadeia de cálculo, ele tem que gritar, ele tem que parar, não produzir resultado e informar que deu erro. Por exemplo, na minha empresa, nos modelos financeiros que a gente faz, a gente tem mais de 100 testes automáticos que verificam várias consistências, várias invariantes, várias regras, assim, que tal variável A tem que ser maior que B, C sempre tem que ser igual a B, tal coisa tem que ser crescente. Várias verificações que ele simplesmente apita falando um erro gigantesco na tela, fala, cara, tá errado. A gente vai mais além, a gente coloca alguns warnings, ou seja, coisas que não necessariamente são erros, mas que os valores estão fora de suas faixas típicas. Falando, cara, isso aqui eu achei estranho, dá uma olhada. Em software, você faz isso muito com assertivas. Algumas linguagens têm bastante suporte para isso, que você fala, cara, assertiva, me garante que tal condição aqui é verdadeira. Se não for, é um problema que o programa tem que parar e reportar. Agora, o software, você tem que fazer isso de forma que ele fale de forma
faça um pouso suave e não caia. Ou seja, você não tem, é muito diferente você deixar o software explodir, ou seja, dar uma condição de erro com aqueles erros enigmáticos e simplesmente parar ou dar tela azul, segmentation false, seja lá o que for. É muito diferente do software identificar o erro, tratar ele e reportar corretamente. Então, assim, coloque no software verificações da integridade interna, aí isso depende de cada modelo, né? Assertivas e testes dinâmicos em tempo de execução, cheque os estados inválidos, valores impossíveis, invariantes, que se estiver variando, obviamente, está alguma coisa errada. Essa seria a mentalidade e talvez, assim, até da minha experiência, uma das coisas que eu mais acho que agrega. O Bruno quer falar alguma coisa aí. Eu apertei por querer, desculpa. Estava vendo aqui. Sem querer, Bruno. Foi mal. Por querer. Desculpa, esse é um erro classe 2, o primeiro foi um erro classe 1, desculpa. Bom, isso que eu falei é o quinto bullet aí do slide 26. Assertivas e testes dinâmicos em tempo de execução. Você tem outros tipos de teste. Testes de unidade, testes de integração, testes de regressão e análise estática do código. Claro? José? Uma coisa que eu senti falta nessa lista, vocês também fazem fault injection, esse tipo de coisa? Desculpa, não entendi. Injeção de falha, coisas desse tipo? Não. Eu entendo. Aí você está falando assim, de falhas de segurança, né? Ou seja, o código... Não, por exemplo, em código numérico pode ser introduzir ruído, por exemplo, ver como é que o comportamento do sistema lida com ruído. Se você espera... pensa, por exemplo, em entradas, você deveria esperar entradas inteiras e você põe entradas float de sacanagem para ver o que acontece. Esse tipo de coisa. Ah, sim, com certeza. Você estaria, digamos assim, nesse quinto item, assertivas e testes dinâmicos em tempo de execução. Okay. Claramente, uma das coisas, eu acho que em algum ponto está escrito aqui. Você tem que verificar a integridade das entradas que você está recebendo. Ah, sim. Você tem que no caso de vocês é até mais fácil, porque assim, é um software que não vai ter um atacante malicioso. É consumo interno. Exatamente. Então, assim, você tem que procurar assim, erros honestos, né? Tipo esse que você falou mesmo. Assim, isso eu acho que é essencial também, principalmente para coisas que, igual o Bruno colocou no exemplo dele, coisas que o modelo vai continuar processando, não vai explodir, não vai dar nada de errado, mas a saída vai ficar inconsistente sem você saber. Então, assim, claramente tem que ser isso. Uma pergunta nessa linha aí, só para não perder o que ele falou. Claro. Agora que eu tenho esse projeto pequeno com o Covid com o Bruno, eu tive que lidar com um negócio que eu nunca lidei na vida, que são muitas entradas de lugares diferentes, cada um com uma entrada diferente e dados grandes, que é muito difícil você, digamos, verificar se a entrada é exatamente a que você quer. Alguma coisa para lidar com isso? Ou você quer comentar isso depois? É só para deixar essa pergunta aí. Porque foi algo que eu lidei recentemente. Nesse caso, assim, eu não teria resposta, até porque, como eu comentei, assim, eu não sou a pessoa mais experiente nisso. Inclusive em modelagem científica. Mas, assim, do que eu já vi, obviamente o teste nunca vai conseguir ser 100% abrangente, seja na entrada, seja no fluxo de execução. Inclusive, tem alguns artigos desses clássicos que falam, cara, se você pegar todas as possíveis, a análise combinatória de todas as possíveis linhas de execução de um software minimamente complexo, ele já dá mais que o número de átomos no universo, alguma coisa assim. Ou seja, já dá um número estratosfericamente grande. Então, assim, é impossível você verificar de forma integral qualquer software minimamente complexo. E isso inclui a entrada. O que o teste faz é quase que uma amostragem, ou seja, ele tenta verificar pontos específicos. No seu caso, se tiver uma linha que por alguma razão está inconsistente, mas vai passar, talvez não vá afetar seu resultado, mas sim, você tenta pelo menos pegar classes de erros, né? E ainda no material que eu coloco dá alguns direcionamentos disso, mas sim,
uma das formas é você buscar as condições de contorno, né? Ou seja, se um número de entrada pode variar entre 0 e 100, dificilmente ele vai dar problema no 50 ou no 51. Ele vai dar problema no 0, no 100, no -1, ou às vezes é de 1 a 100, ele vai dar problema no 0, vai dar problema no 101, ou seja, você vai nas condições extremas, você não precisa ficar testando muito o miolo. Então, assim, o máximo que eu conseguiria falar nesse sentido, assim, ó, teste exaustivo do sistema inteiro nunca vai ter, mas, assim, você tenta buscar as classes de erro e, principalmente, foca nas condições de contorno. Alô? Eu tô aqui. Não, desculpa, eu achei que eu estava falando. Eu falei, beleza, ok, mas estava desligado. Tá. Bom, só para explicar, testes de unidade é quando você faz um teste, e normalmente esses testes são automáticos, não é printf, por favor, né? Você tem ferramentas que eu vou mostrar aqui que facilitam essa questão de teste. Apesar de um código muito pequeno, não tem problema. Teste de unidade, você pega uma função específica, um módulo específico e testa ele de forma isolada. Às vezes você precisa fazer algumas outras funcionalidades dummy, sei lá, se é um código que vai buscar alguma coisa no servidor, você quer testar ele isoladamente, você faz um servidor dummy só para fazer o teste dele, de uma forma que você controla todo o ambiente daquela unidade e testa ela sobre algumas situações. Testes de integração, quando você vê se as unidades, os módulos em conjunto estão funcionando como você espera. E aí é sempre com exemplos, com condições de contorno, etc. Você nunca vai testar tudo. Teste de regressão. Esse é particularmente importante para vocês. Você tem que ter no modelo de vocês uma base de teste, por exemplo, um conjunto de inputs de teste que seja representativo de várias situações. Joga no modelo, dê um resultado, vocês verificam, inclusive, checando manualmente a consistência desses resultados, vocês estão seguros que aquele código está certo. Você fez uma modificação no código, esse conjunto de testes de regressão você vai rodar nele de novo, para ver se ele continua dando os mesmos resultados. A não ser, obviamente, que você mudou uma coisa que deveria mudar um resultado específico, né? Mas, assim, se você acrescentou uma funcionalidade no sistema, se você corrigiu um bug, obviamente, tem que mudar o resultado. Agora, você acrescentou uma funcionalidade, você acrescentou uma chave que permite, sei lá, na simulação lá de mobilidade, sei lá o que permite considerar, sei lá, no caso do Covid, permite considerar a escola, por exemplo. Sem essa chave ligada, tem que dar o mesmo resultado que antes. E muitas vezes não dá. Parece que, inclusive, que o modelo lá do Imperial College tinha esses problemas. Então, esse é particularmente importante. E tem também ferramentas de análise estática de código, que analisam o seu código para ver se tem algum problema que a ferramenta, só pela digamos assim, experiência acumulada que colocaram nela, ele já identifica situações problemáticas ou situações de erro mesmo. Em C, por exemplo, isso é muito importante, porque C você consegue fazer alguns erros bem cabeludos, porque você lida com alocação direta de memória, ponteiro, etc. Mas em Python também existe isso. Ele testa se você não está adotando boas práticas, ou seja, nem sempre ele vai encontrar um erro, mas ele vai encontrar um potencial erro. É interessante também. O ponto importante é que é o seguinte: aplique todos que forem, se você conseguir, que você julgar que, ou seja, não é para escolher um e falar, o meu preferido é esse. Aplique o máximo que você puder, eles são complementares e automatize eles. Outro ponto que eu gosto muito são os reportes para verificação de coerência. Talvez vocês façam isso. Que você não só faz o modelo reportar saídas de interesse para a sua pesquisa, mas você faz ele reportar várias outras simulações ou situações, ou plotando a variação da variável A sobre o resultado B, etc., com fins unicamente de verificar a consistência e a coerência dos resultados. Às vezes, por exemplo, ao aumentar a variável A, você deveria esperar que a variável B sempre diminua de forma geral. E às vezes você encontra alguns erros justamente nessas condições de contorno, ou o inteiro explodiu, ou seja lá o que for, que a partir do número 70 ele vai seguindo certinho como é que você esperava, a partir do número 70 ele dá uma coisa completamente maluca. É um indício que está tendo algum comportamento errado ali. Não vou passar de tudo. Só tem na página 30
Um comentário que eu achei bem interessante que eu vi recentemente é o seguinte: quando você está debugando um código, a primeira coisa que você tem que aceitar é que alguma coisa que você acredita sobre o código não é verdade. Se tudo que você acreditar sobre o código fosse verdade, ele estaria funcionando. Então, alguma coisa na sua concepção, não é só no código que está errado, na sua concepção, no seu entendimento sobre o código que está errado. E outro ponto, sempre que você encontrar um erro no seu software, que não tenha sido capturado já por um teste automático que você fez, sempre que de alguma forma você vê que tem algum erro que não foi pego pelo teste automático, pense se é possível escrever um teste que eu teria identificado antes. Isso vale até para erros que você fica sabendo que aconteceram em outros modelos. A mentalidade realmente assim, é de criar muito teste, é de fazer os erros aparecerem. Isso é bastante similar ao aprendizado que tem na indústria de aviação, né? E, por fim, sendo mais prático, no slide seguinte, 31, use as ferramentas automáticas. O Python tem várias. Me parece, de novo, eu já tenho muito tempo, eu já programei em Python, em C, em C++, assim, tem muito tempo. Hoje parece que o que é completo é esse PyTest. E considere também ferramentas de análise estática ou dinâmica no código. E para análise dinâmica, igual eu coloquei, você mesmo pode colocar suas assertivas, você pode instrumentar o código de forma que fica procurando situações incoerentes. E para aprofundar na questão de testes, tem esses links aí. O Martin Fowler é um cara muito, muito conhecido, ele que foi um dos criadores da metodologia Agile, ele escreve muito sobre engenharia de software. Tem esse RealPython aí, que são alguns cursos rápidos de temas diversos. Tem um artigo no Wikipedia que eu achei muito bom. E tem um livro que eu, procurando, só para montar esse material aqui, eu vi ele custa R$14 no Kindle e parece ser bem completo. Eu não li ele, só dei uma passada de olho, mas me pareceu interessante. Uma pessoa aí tinha feito uma pergunta falando de C em C++. Menos uma pergunta e mais um comentário. Eu programei bastante C++, há quase 10 anos antes de programar em Python. E lembrando de uma coisa que, para mim, foi muito importante para minha sobrevivência, foi ferramentas como o Valgrind. Não sei se você chegou a mexer com isso. Desculpa, o Valgrind. Não. É ferramenta para detectar memory leak. Não, isso é essencial. Não dá para programar sem isso, é impressionante. E outra coisa também que tem me ajudado muito, principalmente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos que eu tenho trabalhado com software numa empresa, coisas como Jenkins, que é ferramenta para teste automático. Você simplesmente põe um servidor, ele fica monitorando o teu repositório de código, dá uma modificação e simplesmente roda todos os testes que você cadastrou nele. Uhum. E isso é o sonho. Porque... Para mim, assim, é essencial. Automatizar os testes mudar a chave, né? Você vai para outro patamar. Né? Senão, você acaba não ter. Se o teste for manual, assim, depende de disciplina, e a disciplina, às vezes, sempre fica para trás de algum deadline importante. É justo. É isso aí. Já que você está falando de erro, deixa eu contar uma história que é algo que é relevante para a Fernanda. Que aconteceu 2 dias atrás. Eu estava numa reunião com a Yu Jiang, onde ela me disse que ela tinha encontrado um erro no código que eles tinham usado para escrever o penúltimo paper nosso sobre girificação cortical em lobos cerebrais diferentes. E aí, tipo assim, foi aquela hora que você descobriu que tinha um erro, né? Aí você vai rodar o código de novo, só que o código demora para rodar. Então você vai fazer uns testes. E os testes que ela fez inicialmente mostravam que os resultados que ela obtinha, os resultados corrigidos, davam de forma pequena, mas relevante, diferente dos resultados que a gente publicou. E aí deu aquele pânico, fala, caraca, o paper tá todo errado. E aí, nós rodamos o código todo de novo e vimos que, embora os números mudem, eles não mudam de forma significativa. Na verdade, eles até melhoram os nossos ajustes. Eles melhoram... o resultado que a gente obtém é mais de encontro às nossas expectativas do
do que ele era antes do erro ser corrigido. Então, no final, conta encontrar o erro. Mas o erro foi o seguinte, ela estava querendo, uma rotina que ela escreveu, e eu estou falando isso porque ela fez várias das coisas que você falou para não fazer. E ela é experiente em programação. Ela é um código que é para pegar várias áreas do córtex e associar a espessura para cada uma delas. E a gente vai usar essa para computar a espessura média, global, de várias áreas e tudo mais. O código dela, eu vou copiar aqui o que ela escreveu para mim. Ela pegou um index, alguma coisa que vai de 1 até n, e que ela foi usar de novo, mas entre usar e reusar o index no código dela, ela sobrescreveu o index. Então, a área que era para ser a área, sei lá, 57, virou a área 47. Ela pegou e shiftou todas as áreas numa direção. Então, algumas áreas que deviam estar, por exemplo, no lobo temporal, foram assignadas de forma errada para o lobo octal, para o lobo parietal, algo assim. E aí, inicialmente, eles pensaram em dar errado. Mas no final deu tudo certo. E aí, assim, repara, é exatamente o que você falou, de fazer o código que não é modular, pegar o mesmo index e usar ele em vários pedaços diferentes. Então, um pedaço do código não relacionado bagunçou o código dela, o módulo dela de calcular a espessura cortical. A gente vai mandar o código revisado. Isso que eu ia falar. Precisa. A gente está revisando ele de novo para não fazer, não tem que fazer uma segunda revisão. Mas não se preocupe, quer dizer, pelo menos os nossos resultados eles melhoraram os ajustes. A gente descobre um córtex muito mais homogêneo durante o envelhecimento do que o nosso paper parece indicar. Agora, você pode ter certeza. Continua tendo algum erro lá dentro. Não, eu tenho certeza que sim, mas não é um erro, digamos, até onde eu sei, pelo menos, não é um erro. Como é que eu vou falar? Um erro que dá um resultado errado. Né? Tipo assim, eu não estou chamando o córtex temporal de córtex parietal. Deixa eu explicar para a Fernanda, acho que ela tinha perguntado de vazamento de memória. O que acontece é o seguinte, quando você lida com C, e Python também te permite isso, mas ele te protege um pouco. Você simplesmente tem um pedaço que é um naco de memória no computador e você acessa por um índice. E você simplesmente pode acessar como você quiser. Ninguém te impede de fazer um acesso maluco. Python te impede, mas C não te impede. Então você pode estar acessando um array e do nada ou sobrescrever outro array que não tem nada a ver. Pode ter sido o que aconteceu com o Yu Zhang. Não foi não, foi uma coisa mais básica do que isso. Ou você pode começar... Ou você pode tentar acessar um pedaço de memória que não faz parte do teu array, por exemplo. E aí o teu programa crash e você não sabe o que está acontecendo. Não, pode ser pior do que isso. Na apresentação mais na frente eu falo disso. Sim, e você pode também não perceber. Às vezes é pior ainda. Você tem um array de 10 e pela alocação lá do compilador, a posição de memória seguinte é de uma variável que não tem nada a ver lá com isso, se você souber escrever um troço, não tem nada a ver. Você faz um erro de off by one, né? E, sei lá, você começou o array no IC começa em 0, você achava que começava com 1, acessou a posição 10 e fez besteira. Você mudou uma outra variável sem que você soubesse. Isso aí dá uns erros que são muito malucos, porque, assim, isso aí dá um erro em outra parte do código que não tinha nada a ver e você não consegue descobrir porque, assim, a origem daquele erro tem a ver com uma parte do código, assim, de quilômetros de distância e foi simplesmente, assim, o seu código, do nada, é como se tivesse um diabinho lá dentro que mudou uma variável que não devia. Então, assim, é uma das razões que eu não recomendo C e C++, principalmente em C, para modelagem. Porque é muito fácil cometer erro, esse tipo de erro. Sim, sempre que eu mencionei daquela ferramenta Valgrind, ela pega esse erro. Certo? Essencial, né? Então, é por isso que eu falei, não dá para programar sem ela, porque senão isso acontece. Mas C e C++ e Fortran, eu acho que eles têm um propósito muito claro. Você tem um código, ele é dependente de velocidade, e se você não puder, abandonar essa velocidade, você aceita programar neles. Esse é o uso de C e C++ para a parte de modelagem. Qualquer outro caso, joga para mais Python. ou menos, né? Hoje em dia, o Python
É muito raro a gente agora ter um problema assim, né? Porque o Python conseguiu eu já lidar vi- bem com isso. Eu já vi os dois casos. Eu já vi casos de Python performar muito bem, se você usar as bibliotecas corretas. Eu mesmo já fiz isso. Teve um código que eu estava fazendo que era uma análise de dados de turbulência, em que eu tinha que pegar uma massa, que era um blocão 3D de dados, e fazer FFT nele, várias vezes com diferentes parâmetros. E eu consegui equiparar o código de um colega meu que era em C++. Então, dá para fazer. Mas eu também já vi gente que conseguia escalar muito melhor do que Python normalmente conseguiria para alguns casos. Uma coisa que Python não funciona muito bem, que é o principal caso que eu vi C e C++ funcionar, tem dois casos que Python não funciona bem. Um deles é se você precisa de latência. E para você, André, você provavelmente deve entender o que eu estou falando. Você precisa que o seu código responda rápido. Não é tanto que a throughput é alta, mas que a resposta de um resultado seja rápida. Que nesse caso, de fato, você sai na frente. Videoconferência. Mas é então, o que a gente está fazendo agora. Então, mas isso é raro na nossa área, né? Na nossa área é raríssimo a gente ter um problema então, assim. Se você for um trader de alta frequência, isso faz sentido. Se você é um cara que faz simulação, é basicamente throughput, não faz sentido. E outra coisa que, no caso aqui também, mas aí não é para você fazer modelagem, mas para você fazer biblioteca. Você não consegue fazer código otimizado em nível de máquina com Python. O que você consegue fazer é chamar código otimizado de máquina em Python, que é o que qualquer pessoa de bom senso faz. Você simplesmente pega o que o cara já fez e usa. Mas alguém tem que fazer aquela biblioteca, alguém tem que fazer a PyFFTW, alguém tem que fazer a NumPy. Então, a NumPy, se eu me lembro corretamente, o código embaixo é Fortran. Só um comentário. Falta 1 minuto para cair de novo. Nós somos pobres e não temos a versão paga do Zoom. Teremos a gente em breve. Fica na discussão e a gente fica nessa discussão e já vai cair já daqui a 1 minuto. Sim. Mas o ponto da ciência é aquele negócio, né? Quem tem que desenvolver essas coisas são pessoas como o André, que programam muito e a gente só usa. E sim. Se a gente tivesse que desenvolver isso, a gente tem que fazer mecânica quântica, entender cérebro de baleia e programar, é impossível. Sim. Mas mantenha a discussão aí, porque já vai cair. Se alguém quiser falar uma besteira, ou quiser contar a história do irmão. Eu diria para o seguinte, pega um Google Meets que está sem limite de tempo. Não, eu já pedi para comprar esse negócio e eles já me responderam falando que eles vão ver se eles conseguem fazer subscrição de 3 anos. Então, acho que para a próxima reunião já deve ter o Zoom pago, sem esse limite de tempo. Mas uma coisa do Zoom Quanto custa esse Zoom pago? Eu fiquei curiosa. É cento e poucos dólares por ano. Acho que é 103, uma coisa assim. O valor do dólar. Agora isso é quase o dinheiro inteiro. quase a bolsa inteira, né? Mas mas uma coisa que assim, eu já fiz reunião pelo Google e pelo